Ei, gente! Olá! Vamos estudar aqui alguns elementos da cinemática escalar, mas sob a luz vetorial. O que a gente estudou, o ΔS, o espaço percorrido, quando a gente estudou velocidade média, essas grandezas, deslocamento e velocidade média, são grandezas físicas vetoriais. Elas dependem de módulo, direção e sentido. Então, toda essa cinemática escalar que nós estudamos, de espaço percorrido, de velocidade média, por exemplo, nós vamos enxergar agora, mas sob a luz dos vetores. Tá legal? E aí, como é que funciona, então, esses primeiros elementos da cinemática vetorial que nós vamos estudar? O espaço percorrido agora virou um vetor de deslocamento, que eu chamo por ΔS vetor. A velocidade escalar média virou uma velocidade vetorial média. Um vetor de deslocamento, ou deslocamento vetorial agora, ΔS. Um vetor velocidade média ou velocidade vetorial média. Olha lá, VM vetor. Eu vou tentar passar para vocês aqui a ideia vetorial desses dois vetores, esses dois elementos muito bacanas da cinemática vetorial. Bom, adotei um sistema de eixos cartesianos YX. Eu estou considerando uma cidade A numa posição inicial S0. Essa daqui em destaque é uma rodovia que interliga com todas as suas curvas, né? Que interliga as cidades A e B. Eu vou dizer que essa cidade B será a posição final, desde um móvel saindo da cidade A, rumando para a cidade B, através dessa rodovia, por exemplo, tá? Observa que a rodovia tem todas as suas retas, tem todas as suas curvas, então ela vai por algumas estradas planas e serpenteia alguns morros, alguns aclives. E aí, então, eu vou dizer para vocês que tendo saído desde a cidade A, no automóvel, até a cidade B, ele percorreu um espaço percorrido, tá? Vou chutar aqui, ó, 80 quilômetros. Legal? 80 quilômetros. Muito bem. A questão é a seguinte: vamos supor que, de alguma maneira, pudéssemos ir em linha reta desde a posição inicial na cidade A até a posição final na cidade B. Pois bem, o vetor deslocamento ΔS, ele tem origem na posição inicial S0 e extremidade na posição final S. Ele vai ligar esses dois pontos através de uma única reta. A posição inicial vai ser ligada à posição final. Esse que eu estou acabando de representar aqui, com origem na posição inicial e extremidade na posição final, esse vetor que eu acabei de representar é o chamado vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Observa que em linha reta, esse vetor deslocamento tem um tamanho, um módulo inferior a todo esse espaço percorrido. A gente poderia pensar assim, olha, se o espaço percorrido foi de 80 km estipulado por nós, observa que em linha reta o deslocamento seria menor. Eu vou dizer então que o nosso vetor deslocamento em módulo, olha lá, o módulo do vetor deslocamento seria, bom, vamos dizer aqui, vou chutar um valor de 50 km. O que a gente pode concluir? Que nesse caso, o móvel caminha mais e desloca menos. O espaço percorrido é maior, então ele caminha mais, o deslocamento é menor e desloca-se menos. Então a gente pode concluir, basicamente, isso daqui, ó,
que o módulo do vetor deslocamento é menor que o espaço percorrido pelo automóvel, por exemplo. Observa que existe uma alternativa para que o vetor deslocamento em módulo seja igual ao espaço percorrido. Que situação é essa? Vamos deixar para depois, tá bom? O vetor velocidade média, o outro elemento dessa cinemática vetorial, esse vetor velocidade média é importante que você saiba, ele terá sempre a mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento. A gente pode orientá-lo então assim, tendo visto a direção e o sentido do vetor deslocamento, a gente pode então orientar o vetor velocidade média. Tá aqui então a velocidade média vetorial. Para a gente calcular o módulo desse vetor velocidade média, é só você lembrar que velocidade média não é ΔS sobre ΔT. Em termos vetoriais, esse módulo do vetor velocidade média vai ser dado pelo módulo do vetor deslocamento num determinado intervalo de tempo. Tá legal? E então, vamos fazer uma análise desse caso particular? Vamos lá, vamos interpretar aqui, ó. Os elementos da cinemática vetorial estudados por nós agora. Deslocamento vetorial ou vetor deslocamento. Velocidade vetorial média ou vetor velocidade média. Pode ser apresentado dessa maneira também, tá bom? Importante. O que aconteceria em termos de espaço percorrido, deslocamento, velocidade escalar média, velocidade vetorial média, quando tivermos uma trajetória retilínea, por exemplo? Então vamos lá, vou tentar passar para vocês. Nós temos então a cidade A e uma cidade B ao longo de uma rodovia retilínea. Vamos analisar escalarmente. Essa cidade A está numa posição inicial 15 km e a cidade B está numa posição final 95 km. A gente vai tirar então a seguinte conclusão, que ΔS vale 80 km. Tá legal? Saindo um automóvel da cidade A no instante 0, chegando à cidade B no instante 2 horas, nós temos então um ΔT de 2 horas. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a velocidade escalar média. Quanto vale a velocidade escalar média nesse caso então? ΔS, o espaço percorrido de 80 km, num tempo de 2 horas. A conclusão que nós temos então é que a velocidade escalar média, vamos deixar aqui anotado, a velocidade escalar média foi de 40 km por hora. Muito bem. Agora vamos analisar essa questão vetorialmente. A posição inicial está na cidade A, a posição final está na cidade B. O espaço percorrido foi de 80 km. Agora observe que quando nós traçarmos o vetor deslocamento, e como é que a gente traça o vetor deslocamento? Unindo a posição inicial à posição final. Com origem S0, na posição inicial, e com extremidade na posição final. Temos aqui, então, o nosso vetor deslocamento. Mas observe que o vetor deslocamento, ele tem exatamente o mesmo módulo do espaço percorrido. Então, a gente pode concluir isso daqui, ó, que o vetor deslocamento é igual ao espaço percorrido e que, nesse caso, segundo uma trajetória retilínea, nós temos que o vetor deslocamento em módulo tem 80 km também. Da mesma forma que foi escalarmente, com um ΔT igual a 2 horas, o tempo é uma grandeza física escalar. Tá legal? O tempo não é uma grandeza física vetorial, porque não depende de direção e sentido.
Então, se você tem 2 horas escalarmente, você vai ter as mesmas 2 horas quando trabalhar vetorialmente a questão, tá? Então, 2 horas, o tempo é escalar em ambos os casos. Como nós vimos anteriormente, o vetor velocidade média, ele vai ter mesma direção e mesmo sentido do vetor de deslocamento e vai ser calculado da seguinte maneira. O módulo do vetor velocidade média, observa, o módulo do vetor velocidade média vai ser dado pela razão entre o módulo do vetor de deslocamento e o intervalo de tempo. Não importa se é escalar ou vetorial, o ΔT é o mesmo. Observe que, neste caso aqui, ficamos assim, olha. O módulo do vetor velocidade média vai ser o módulo do vetor de deslocamento, que foi de 80 km em 2 horas. Então, a velocidade vetorial média, observa, a velocidade vetorial média tem o mesmo valor em módulo da velocidade escalar média, tá bom? Então, grave. Quando a trajetória for retilínea, o espaço percorrido e o vetor de deslocamento em módulo, quando for uma trajetória segundo uma reta, o módulo do vetor de deslocamento e o caminho percorrido ou o espaço percorrido terão o mesmo valor.